domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os internautas que têm me acompanhado neste meu canal, acompanhado esse seminário que nós estamos ensinando nesse terceiro trimestre de 2019, Tempo, Bens e Talentos. É muito importante você me acompanhar aqui. Outra coisa, você que às vezes por um problema ou outro não pode estar na escola dominical, quero convidar você a todas as aulas estarem comigo. Você pode escolher qual que é o dia e horário que você pode acompanhar nessa lição. Gostaria que você que está fazendo isso também fizesse comentário aí. Você que está chegando pela primeira vez, não esqueça aí já de ir se inscrevendo no meu canal, dando aquelas curtidas, fazendo comentário. Eu fico muito feliz com o comentário de vocês e eu olho todos os comentários. Que Deus abençoe grandemente. A lição de hoje é a lição de número 4, a mordomia da família. Então, nesta lição nós vamos falar sobre a mordomia da família. Lembrando que esta lição está disponível em slide para facilitar o trabalho dos professores. Então você entra no meu site, é muito simples para baixar, basta clicar no endereço aqui que está na descrição aqui abaixo. Então, meus queridos, vamos falar de mordomia, que nós estamos falando nesse trimestre. Mordomia, tempos, bens e talentos. Toda vez que nós falamos em mordomia, nós estamos falando de alguém que administra algo de outro. Então hoje nós vamos falar da mordomia da família. Então nós precisamos compreender que nós temos a nossa família, mas nós temos que prestar conta de como nós nos procedemos, de como nós nos comportamos neste ambiente tão importante que é o ambiente familiar, que estarei descrevendo sobre a família junto com meus queridos professores e meus queridos alunos. Meus queridos professores, também vocês podem, como está se tratando de família, pode pedir rapidamente para algum dos alunos que são casados para falar sobre a sua família, desde que ele tenha realmente exemplo familiar. Pode ser o esposo falar da importância, pode perguntar para algum dos seus alunos que é casado ou solteiro a importância da família. O solteiro vai falar das suas expectativas. Faça movimentar a escola. Toda escola que só o professor fala, ela corre um risco, ela pode ser bem aproveitada, mas corre o risco de a sala ser um ambiente aí de canseira. O textual diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família precisa de tomada de decisão. E aqui nós encontramos Josué tomando a sua decisão. Vocês façam a escolha de vocês, mas a nossa escolha está decidida. Então, é interessante que os alunos, meus queridos professores, possa atentar para isso. Decisão. Qual é a tua decisão? De ter uma família abençoada, servindo a Deus, ou de ter uma família bagunçada, fazendo aí vários tipos de coisas que não agradam a Deus. Verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja pela qual devemos amorosamente zelar. Olha aí, meus queridos, a lição vem trazendo aí e muitos pastores talvez não vão entender, meus queridos alunos. Porque o desejo dos pastores e o desejo da liderança, e não tem nada de errado nisso, é ver os crentes todos na igreja, todos os dias.
Mas eu conheço alguns pastores que digam, olha, esse dia nós vamos deixar para a família, né? Suspende alguns trabalhos para que fique para a família. Mas a família tem prioridade. Nós vamos estar vendo essa verdade prática, vai nos levar até lá adiante, e no decorrer da lição eu vou estar mostrando sobre a prioridade familiar. Introdução: na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, nelas criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Nós vemos aí muitas famílias bem estruturadas e famílias mal estruturadas, porque é na família que se tem as primeiras bases para a nossa sobrevivência. Se você for educado de forma errada, você vai ser talvez um transtorno para a sociedade. Mas se você for educado conforme a vontade de Deus, você vai ser bênção para a sociedade, para a igreja, para as próximas gerações. Então todo esse processo, ele é um plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo, ele classifica de pior do que o infiel, aquele que não cuida da família. Então quem não cuida da família, nós vamos ver que não serve nem para ser obreiro na obra do Senhor. Objetivo específico da primeira parte da lição: destacar a família no plano de Deus. Agora nós vamos ver, meus queridos professores, que a família ela está no plano de Deus. Nós vamos destacar por que esta família ela é um plano divino. Um diz a instituição do casamento. E aí o comentador diz assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e diz: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui o comentador já vem trazendo a instituição do casamento, faz a união de dois seres diferentes, um homem e uma mulher, sexo diferente, para ali construir uma vida de amor, de alegria e dar prosseguimento à frutificação que Deus exige na criação. Então, antes de Deus estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Veja bem, façamos o homem para que homem e mulher se unam e seja uma só carne. Então, casamento é uma instituição divina que foi estabelecida por Deus. 2. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Então, homem e mulher, quando Deus fez homem e mulher, Ele estabelece a família. Por quê? Porque somente através do sexo masculino e o sexo feminino que consegue dar prosseguimento à criação de Deus. Então Deus abençoa, né? Ele faz homem e mulher, e daí Ele abençoa e diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí eu estou mostrando aí essas mulheres aí em estado de gestação. É um processo normal, só que vai passar pelo casamento. É importante a família, quando a família é criada no amor. Por isso, jovens, claro que eu não tenho tempo aqui na lição para estar discorrendo, falar de como escolher sua parceira para o resto da vida, de como se preparar para o casamento, porque as aulas no canal ela não pode ser muito extensa, pois se ela for extensa ela perde a audiência, isso eu tenho observado. Então eu procuro ser sucinto, apesar de um grande material importante e que traz grandes lições para que nós possamos viver melhor em nosso lar. Então a família ela foi criada antes do Estado, antes da igreja. Então é a partir daí que Deus promete a abençoar todas as famílias da terra, quando Ele falou com Abraão: em ti será bendito todas as famílias da terra. Então nós precisamos viver essa bênção, a bênção de Abraão. Deus abençoou a família, e aí
quando Abraão olha para o céu e diz, conta as estrelas, e ele não podia contar, disse, assim será a tua descendência. Deus estava planejando ali uma descendência abençoada. Segundo objetivo específico da segunda parte da lição, explicar a mordomia da família. Então agora vamos procurar explicar a mordomia da família. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial. A Bíblia Sagrada, nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. Então a Bíblia é o nosso manual. Nós precisamos entender isso, que a experiência do matrimônio deve ser gratificante para o marido e para a esposa. Então um casal, ele não pode viver um inferno. Quando você sai da casa de seu pai e vai viver com seu esposo, é para viver uma vida abençoada, é para vocês se amar entre os dois, ter relações sexuais entre o casal e ter a alegria de ver chegar os filhos. Então o lar tem que ser um pedaço do céu na terra. Meus queridos irmãos ou professores, alerta aí, eu sei que tem casais que estão em pé de guerra, tem casais pensando no divórcio, mas a experiência do matrimônio é gratificante, tem que ser gratificante para marido e esposa. Vê o que está errado, vamos recomeçar. Então, meus queridos, nós precisamos compreender que há princípios que regem o casamento. Para os maridos, a Bíblia fala, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Rapaz, você que talvez não tem respeito, às vezes pode ter, meus queridos, nós podemos ter pessoas vestidas de lobo no nosso meio, e aí fica desrespeitando mulheres cristãs. E não esqueça que Deus deu esse mandamento, que o marido ama a mulher capaz de dar a vida por ela, e quando ele dá a vida, se alguém vir para agredir sua mulher, ele vai defender. Então a experiência do matrimônio deve ser gratificante, tanto para um como para o outro. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação de marido e mulher no casamento, é uma bênção. Preserva a pureza, a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Então, meus queridos, nós precisamos entender quais são os princípios bíblicos do casamento. O 1 diz o princípio da monogamia no plano original de Deus para o casamento. O plano original foi monogamia. O marido e a mulher tornam-se um só. Então diz o seguinte: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Quem deu início à prática da bigamia foi Lameque, filho de Metusael. A poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Então nós estamos vendo aqui que quando Deus formou monogamia. Um homem possui uma mulher e a mulher possui um homem. Só que nós vemos que na história aparece esse Lameque aí que tinha 2 mulheres. Não sei se naquela época já tinha outras pessoas que tinham também esse caso. De repente não seria só esse Lameque, está registrado lá em Gênesis. Depois que nós fomos lá para frente, quando nós entramos ali no próprio Abraão ali, nós já vemos ali que Deus acabou concordando com aquilo. Por que concordou? Nasceu Ismael, filho de Agar, filho da escrava. Depois Jacó teve 2 mulheres e ainda teve também a serva de suas mulheres. E foi daquela família que formou-se a tribo de Israel, as 12 tribos. Então, no plano original é monogamia, mas Deus aceitou a poligamia. Porque eu não sei, a Bíblia não diz, mas Deus
aceitou a poligamia ali, quando nós vemos que os patriarcas foram pessoas que possuíram mais de uma mulher. Existem países ainda hoje, meus queridos, que possuem, os homens possuem várias mulheres. Naquela época também, do cristão, vivia muita guerra, muita coisa, e só os homens iam para a guerra, então morria muito homem, isso é coisa minha. Então, morrendo muito homens, ficava uma escassez de homens, coisa minha. Então, eu acredito que devido a isso, o próprio Deus acabou não condenando aqueles que entraram na poligamia, como foi o caso de Jacó e Abraão. Apesar que Abraão teve um caso com a sua... Abraão não foi... Abraão teve um caso com a sua serva. Nós temos aqui, por exemplo, talvez na Guerra do Paraguai, o Solano Lopes dizimou todo o seu exército. E daí teve que o homem casar com mais de uma mulher para que pudesse frutificar mais depressa, para que pudesse novamente ter gente na nação paraguaia. E nós temos também o princípio da endogamia, que é você procurar casar com a pessoa que professa a mesma fé. Paulo falou sobre isso: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então nós temos que ter cuidado. Sociedade de comércio também. Cuidado com sociedade com quem não é crente. Então nós podemos ver que as tribos de Israel, elas cresceram e se dedicaram por causa da endogamia. 2. O princípio da heterossexualidade. Nas escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sobre a bênção divina. Então, homem e mulher se tornam uma só carne no matrimônio. Eles ficam pelados juntos, ali não sente vergonha, porque se torna um. Eles têm suas intimidades, porque Deus uniu eles e não há nada de errado nisso. Aí é por isso que você deve lutar pelo seu amor. Ame o seu companheiro, a sua companheira. Renova os votos matrimoniais periodicamente. Dê um banho de loja na sua esposa. Dê um banho de loja no seu esposo. Arrume ele bem. E se ame. Viva momentos íntimos de prazer e de alegria para fortalecer essa união. Não deixe outros elogiar a sua esposa ou vice-versa. Trate bem a sua esposa, trate bem o seu esposo. Não faça com que um fique desejando que a esposa fosse como a esposa de fulano, porque isso traz problema para o casamento. Então o princípio da interdependência também nós temos. Se você observar esses princípios, todo casamento vai dar certo. É por isso que eu estou trazendo aqui os princípios. O princípio da endogamia, que é escolher pessoas que professam a mesma fé. O princípio da heterossexualidade. Você pensa que não tem casais aí fazendo coisa errada? Ô cristão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Deixando o uso natural da mulher. Ei! Fazendo a mulher de viado. Isso pode estar acontecendo. Professores alertam sobre isso. É pecado. É abominação contra Deus. Cuidado. Cuidado, marido. Você fazendo sua mulher de viado. Cuidado. A Bíblia diz que deixar os usos contrários da natureza e comete abominação. Então veio o princípio também da interdependência. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 22 e 24. Sem esquecer, meus queridos, ou desconsiderar o apoio físico, moral recebido do círculo exterior, do círculo de fora, de parentes e amigos.
Mas quem casa quer casa, para com isso, vai casar, vai morar na casa do sogro, vai morar na casa da sogra. Procura uma casinha simples, more, seja independente. Para que sua esposa não se sinta constrangida por sua mãe estar dando palpite. Pais, deixa seus filhos após casar, deixa comer, ou mesmo vir chorando. Como que sua esposa vai fazer? Ela vai aprender. Se não fica, eu vou todo dia comer na casa do pai, porque minha mulher não sabe cozinhar. Vão comendo aí, tipo assim, como diz, eita, a comida estava lavagem. Vamos aprender a comer lavagem. Mas vamos aprender a viver junto e viver unido para a glória de Deus. Então, nós temos que, o ciclo de amizade não pode interferir na união conjugal. Porque agora é marido e mulher, são casados e devem depender de maneira mais profunda e permanente do estímulo e consolo que compartilham entre si. É preciso trocar ideia, parar para conversar, sair um pouquinho do WhatsApp, sair um pouquinho da TV, sentar e discutir a relação, renovar a relação. Cuidado! Nós estamos vivendo dias que a miséria, a depravação está em todo lugar. Cuidado, cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu esposo. Nós temos também o princípio da permanência, conforme reafirmado por Jesus Cristo. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. O casamento foi instituído para ser uma união vitalícia. Por isso pensa, meus queridos. Olhe os comportamentos da sua namorada antes de contrair compromisso com ela. Olha os compromissos, olha o comportamento do seu namorado antes de você assumir um compromisso. Vê se ele é trabalhador, vê como é o comportamento dele na casa, como ele trata seus pais. Da maneira que ele trata seus pais, ele vai te tratar. Da maneira que ela trata seus pais, ela vai te tratar. Veja como é o comportamento, se realmente é um comportamento cristão. Porque tem muitas pessoas que se vestem, fala como crente, se veste como crente, mas não são crente. E aí você vai, se engraça pela beleza exterior e acaba entrando numa fornalha. 2. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. Queridos professores, vocês têm que alertar que as pessoas precisam acertar as famílias. Muitas vezes a família está num pé de guerra, o tempo todo num pé de guerra. E aí quando chega a hora que eles precisavam se sentar, conversar e resolver seus problemas, mas está todo dia na igreja, chama o pastor, chama alguém que possa auxiliar para que a união da família, para que a casa seja lugar de bênção, seja lugar de adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em todo lugar, mas não tem como adorar a Deus no inferno. Tem muitas mulheres que dizem, se eu sair da casa dos meus pais, vim para o inferno. Outros, se eu soubesse que era isso, eu não tinha vindo. Você fez uma escolha mal. As pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Então você precisa escolher a coisa certa. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Então, é na seguinte ordem. Em primeiro lugar, Deus. Depois, em segundo lugar, a sua própria vida. Depois, em terceiro lugar, a sua esposa. E em quarto lugar, seus filhos. E a igreja vem em quinto lugar. Cuide da sua casa, pastores. Procure incentivar a mordomia da família, como diz o nosso comentador. Procure orientar, porque elas vão ser bênção na igreja. Mas se a família estiver desorganizada e se você quer que eles dêem prioridade para a igreja, vai ter problema. Vamos priorizar a família dentro dos requisitos de Deus, dentro dos requisitos divinos. A palavra de Deus, ela diz que se alguém não cuida da sua família, ele não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Eu, como professor, se eu não cuido bem da minha família, eu não posso exercer essa posição, esse ministério. Você que é professor, você precisa ter exemplo lá na sua casa. Senão não dá para você ser professor.
Porque se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? Então é muito triste, meus queridos, quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas parece que está com a venda em seus olhos e não vê que está perdendo a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Então essa lição ela vem em boa época, em época que a mídia, os governos, não agora que agora nós temos um Bolsonaro que tudo que vai contra a família ele barra, né? Vamos orar pelo Brasil porque já querem prender até o Moro. Então eu acho que se prender o Moro vai ter que prender o Bolsonaro porque deixou a barriga descoberta para aquele infeliz lá enfiar a faca no nosso presidente. Então parece que tem aqueles que é quanto pior, melhor. E aí tudo que o Bolsonaro quer fazer para mudar o país, para nós ser um país de nós ter orgulho, nós somos brasileiros, ter mais orgulho de ser brasileiro, essa cambada de políticos do contrário fica atrapalhando. Então, cristão, aprenda também fazer essas escolhas. Porque se você escolher bem os governantes, você também terá uma família abençoada. Olha os governos anteriores, tentaram banalizar a família, cartilhas vergonhosas que era para vir para as escolas. Graças a Deus que Deus colocou aí o Bolsonaro e ele é contra tudo isso. Esses filmes que é patrocinado com o nosso dinheiro, ele está olhando tudo lá. Filmes que dá ênfase, que valoriza as coisas que é contra a família, ele está tirando a verba. Então nós precisamos valorizar a nossa família, orar pelos nossos governos. Graças a Deus que essa onda, esses ensinos que ia vir para as escolas, não vai vir mais. Então, como sacerdote do lar, nós pais devemos realizar o culto doméstico, instruir os filhos na palavra de Deus. Os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Então o pai é um modelo. Terceiro objetivo específico da terceira parte da lição: radiografar a família cristã sobre ataque. Então agora nesse terceiro tópico, nós vamos fazer uma radiografia dos momentos que a família está vivendo. A família está sob ataque. Então a liderança precisa se preocupar. Era preciso ter, mas eu digo com pessoas especializadas, com pessoas que realmente conhecem. Ter pelo menos uma vez por mês na igreja um culto da família. Um culto de aconselhamento para esposa e esposa. Talvez com um jantar. Meus queridos, é tão interessante. Eu gostaria, meus queridos, é que a idade já chegou, mas eu estou igual Caleb. Não estou com a força dele, mas ainda tenho muita lenha para gastar aqui. Mas como eu gostaria que o meu pastor me chamasse e dizia: irmão, onde você quer ajudar aqui? Eu faço todo um projeto para depois mostrar para o pastor, porque jamais faça trabalho que a liderança não concorda. Você vai ter que ser sempre submisso ao pastor, e eu sempre faço isso. Mas eu queria promover eventos. É muito fácil nós pegar uma família e dizer: não, nós vamos comer todo mundo junto. Cada um traga a marmita de casa. E aí nós vamos misturar a marmita. Se a minha está recheada e eu pego uma lá sem recheio, eu vou comer com alegria. Ou então nós vamos pegar e olhar, um aqui só tem um ovo, o outro vai lá para um pedacinho de carne na marmita do outro. Irmãos, vamos aprender a comunhão, a união. Vamos aprender a compartilhar. Está faltando isso. E nós hoje já não somos como os discípulos de Cristo. Jesus disse: olha, um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se vocês fizerem isso, todos vão dizer que vocês são meus discípulos. As pessoas vão olhar a maneira de você compartilhar, a maneira de você atender, a maneira de você socorrer. E todos vão ficar dizendo: verdadeiramente é crente. Então nós precisamos, meus queridos, ter esse selo, o selo do cristão, o selo do discípulo. Está faltando. Para mim ser um missionário, eu tenho que ter o selo de discípulo. E o selo está lá em João, capítulo 13, versículo 34.
Então vamos fazer a radiografia da família. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Vejamos o que esses partidos políticos fizeram com o nosso país. Agentes do diabo, legalizando o casamento de homem com homem. E agora por todo lugar que você anda, você vê homens e mulheres do mesmo sexo de mão pegada, namorando. Mas eles têm direito de namorar? É problema deles. Se eles querem namorar, que namorem. Mas já pensou, você não dá mais para ir com a família num restaurante? Porque você quer criar seus filhos como heterossexual. E aí aparece esse problema tremendo de homens com homem, mulher com mulher. Então, meus queridos, nós precisamos saber em que nós votamos. O cristão não pode votar por troca de dinheiro, não pode vender o seu voto. Não se vende o voto, o meu voto não é vendido, não se vende o voto. Você pode estar vendendo seu voto para o diabo. Se orienta. Se o seu pastor for um homem que está na direção de Deus, for uma liderança na direção de Deus, se oriente com ele, que ele vai dizer como você votar. Agora, se ele está dando a igreja como plataforma política, se ele está dando a igreja para votar no político em troca de benefícios, esqueça. Esqueça. Pelo menos o governo Bolsonaro não tem essas trocas. Então nós estamos orgulhosos do nosso governo. Então nós precisamos aprender a vencer os ataques do maligno. Nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus em nosso lar, o culto doméstico, a evangelização, a leitura de bom e comprovante literatura, cristã, com foco espiritual. E aí nós também está sempre orando. Quando eu digo constante vigilância, sempre a prática da oração, não quer dizer que você tenha que viver de joelhos, meu querido. Eu quero dizer que em todo tempo você ora. O verdadeiro adorador adora a Deus em todo tempo. Enquanto prega, adora. Enquanto trabalha, adora. E assim por diante. 2. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Isso é uma miséria que os governos parece que quiseram legalizar. E esses homens, muitos queriam até fazer lei para nos privar o direito de servir a Deus. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. O fundador da doutrina comunista diz que a família deveria ser abolida. Veja bem, e nós temos crente num partido comunista. Então, se o fundador dessa doutrina quer que a família seja abolida, sai desse partido, meu querido amigo, meu querido irmão. Então, dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Então, segundo, meus queridos, essa diabólica ideologia, eles falam que ninguém nasce com sexo determinado. Que vergonha, né? E conseguem incutir na cabeça da grande mídia que fica fazendo propaganda e se colocando ao lado dessa blasfêmia. Pois é normal, quando as crianças nascem, o médico hoje já tem os exames, mas antigamente a primeira coisa que ia era abrir a perninha da criança para ver se ela tinha o órgão genital masculino ou o órgão genital feminino. Isso, de acordo com o órgão, era determinado o sexo, é homem, é mulher. Agora não, agora os que seguem essas doutrinas de ideologia de gênero, agora diz que vai se decidir depois. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. Então essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. Pois a biologia, ela define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, que eu acabei de falar, seu aparelho reprodutor masculino. Mas para concluir, meus queridos,
Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Nesse dia, nessa escola, que todos nós tomamos decisão, junto com a nossa casa, de servir ao Senhor. Convido você para a próxima lição, que é a lição número 5. Então não perca a próxima aula, a mordomia da igreja local. Que Deus abençoe a todos e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.